coordenado. Agora, o primeiro documento, eu analisei e fiz a comparação entre o primeiro documento, referência, e o segundo. No primeiro documento, a gestão democrática estava mais vinculada à qualidade de ensino. Quer dizer, estava também a participação na gestão, no planejamento, mas ela aparecia ainda muito dentro de uma concepção pedagógica de melhoria da qualidade por meio da participação, que faz parte da tradição das pedagogias participativas, que entendem que a educação e a aprendizagem não se dão sem a participação do próprio aprendiz, sem a participação não só naquilo, na definição daquilo que ele vai aprender, daquilo que ele tem direito de aprendizagem, mas também na participação na própria gestão da sua escola. Então, nisso nós tivemos um avanço. Mas não é dessa participação que está se falando aqui no eixo 5, que agora ela aparece com uma qualidade nova, que é a participação popular, cuja expressão não aparecia no documento anterior, participação popular, e aparece no planejamento e na gestão da educação. É uma outra visão da participação. Quer dizer, nisso eu acho que, embora haja uma continuidade entre os dois documentos, há um avanço significativo desse segundo documento. E avanço significativo também na concepção da educação, que em seguida eu vou mencionar. Agora, com relação ao conceito, queria só colocar um pouco... Nós, no Instituto Paulo Freire, por exemplo, fazemos uma separação bastante clara entre o que é participação popular e o que é participação social. Não é? No documento de referência se fala em participação social e popular, algumas vezes, mas se entende a participação popular como participação social. Qual é a diferença? Assim, eu sou professor e gosto das coisas bem explicadinhas, né? Então, a diferença é que a participação social é aquela que se dá nos espaços e mecanismos de controle social, como as conferências, os conselhos, ouvidorias, etc. E, portanto, está muito mais ligada à atuação da sociedade civil mais organizada. Eu dou exemplo aqui do Fórum. O Fórum é um exemplo claro de participação social, porque ele está dentro de uma representação por categorias de trabalhadores, por entidades, por associações, conforme foi colocado aqui inicialmente pelo Dourado. Já a participação popular, ela corresponde a formas mais independentes, mais autônomas da organização e da atuação política dos grupos de classes populares e trabalhadoras, e que se constituem em movimentos sociais, movimentos populares, associações de moradores, lutas sindicais, lutas por terra, luta por moradia, né? Então, ela se manifesta muito mais através de ocupações, de marchas, de lutas comunitárias. Mas eu acho que é perfeitamente legítimo nós trabalharmos com o conceito de participação popular, inserindo nela esse conceito amplo, que eu acho que vai além do popular, mas vai incorpora toda a participação social. Agora, analisando concretamente, a partir da convocação do documento, a questão da participação, para quem tem, na sua prática, uma atuação concreta, eu vejo que há, pelo menos, dois grandes desafios, né? O primeiro é de criar as condições de participação. Quando Chagas colocou que mais importante do que criar um instrumento como o Fórum Nacional de Educação é criar as condições para que o Fórum realmente atue. Todas as condições plenas. Eu vejo, por exemplo, nos
em muitos conselhos, seja do Fundef, do Fundeb, desculpe, seja no Bolsa Família, da alimentação escolar, etc., e outros conselhos que estão atuando na sociedade. Às vezes as condições são muito precárias, em locais inadequados, em horários inadequados. Então não há um plano estratégico de participação. Então eu diria que a participação tem que ser tratada dentro de uma política pública e dentro de uma concepção geral da educação. Porque uma educação autoritária, evidentemente, não tem nada a ver com participação. É dentro daquela concepção emancipadora de que falava o Dourado, não é? Que honra muito o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, essa é uma das... um dos entraves da participação. O outro é a formação. Eu vejo que muitas vezes não há capacitação no sentido de que vai lá um representante de uma associação de bairro tem que ler uma planilha sofisticada, tem que ter certas competências técnicas, científicas, às vezes, né? Orçamentos, custos, ele não consegue se pronunciar. Então, nós devemos ficar atentos e não promover simplesmente a participação, mas oferecer as condições e fornecer a capacitação necessária para que se qualifique essa participação. Então, como disse, nós avançamos na questão da gestão democrática da escola, mas demoramos muito mais para conquistar no Estado, dentro do Estado, a participação na gestão, no planejamento da educação. Ainda não incorporamos. Vou dar um exemplo. Aqui está o Fórum Nacional de Educação. Eu lembro de ter discutido isso durante a Constituinte. Eu fui depor numa comissão do qual Florestan Fernandes era coordenador de educação na Câmara, e a gente já discutiu a criação do Fórum. Depois discutimos muito para incluir o Fórum na LDB. Não conseguimos. Só 20 anos depois é que se consegue o Fórum Nacional da Educação. É uma conquista dessa grande mobilização da CONAI. Como diria Lula, nunca antes, na história desse país, houve tanta mobilização como na primeira CONAI. Então, ela resultou, essa pressão, tudo, e resultou na criação desse fórum, que tem agora não só a incumbência de dar andamento a tudo que se trabalhou nessa primeira CONAI, né? Mas acompanhamento das metas do PNE. Então, vejam que é um fruto de uma grande negociação a criação da participação. A participação é conquista, não é doação. A participação é uma conquista da sociedade, ela mesma. Então, o eixo 5, eu fiquei encantado por esse eixo 5, porque ele concebe a educação, a gestão democrática e a participação popular dentro de uma concepção geral da educação, que o Dourado chamou de emancipatória, a perspectiva transformadora. E eu acho que essa é a opção política de uma nova hegemonia na educação, que também precisa ser conquistada, porque temos uma tradição tecnicista, digamos, que vem desde os períodos do regime da ditadura civil militar, não é? E que ainda permeia o ethos da educação. Para transformar esse ethos educacional, é preciso transformar as mentalidades. Quando o Fernando Azevedo, que tive o prazer e a grande emoção de poder frequentado a casa com os meus alunos, porque ele morava pertinho da PUC, lá na década de 70, e a gente conversava sobre as memórias dele, né, porque já não tinha muita atuação, né. Ele dizia, ele colocava claramente, porque estamos há 80 anos do Manifesto dos Pioneiros,
E não era a reestruturação da educação pela reestruturação da educação que estava se entendendo. Estava se entendendo que era preciso fazer a reconstrução nacional pela reconstrução educacional. Então, nós estamos aqui diante de um desafio maior, que é colocar a educação a serviço de um projeto de sociedade, do país que queremos, e responder à pergunta: que educação queremos? Então, esse capítulo responde um pouco a isso, quanto à participação popular. E estabelece, aí logo no início da página 75, quem tem o documento, ao conceber a educação e as instituições educativas como espaço público de expressão de concepções e interesses múltiplos, a perspectiva democrática pressupõe uma estrutura organizacional diferente daquela defendida e praticada pela visão conservadora. Me parece estar claro aqui essa concepção. E logo embaixo, defende no parágrafo seguinte, novos modelos de organização administrativa e de gestão nos quais sejam garantidos a participação popular e o controle social, que é também uma novidade importante nesse documento de referência 2, baseado na concepção de gestão democrática intersetorial que se contrapõe a processos de gestão gerencial burocrático e centralizador. Então, eu acho que essa é a concepção que está nesse documento e que me parece que caminha exatamente como consequência de de decisões tomadas durante a primeira CONARE. Então, eu acho que se trata de uma inovação nesse documento, que tinha que ter, de um lado, a continuidade, mas tem que ter também uma certa ruptura em relação ao documento anterior. E aqui eu queria discutir um pouco, colocar um pouco a questão do diferencial da próxima conferência. Como disse, volto às minhas origens. Participamos aqui, muitos de nós, em muitas conferências. Algumas foram decepcionantes, outras foram extremamente produtivas, como foi a última. Não é? Mas não podemos perguntar de novo sobre as mesmas coisas sobre as quais elas foram respondidas. Então, nós precisamos avançar nessa questão e não sei se estou sendo muito ousado, mas interpretando aqui a fala do Chagas e a fala do ministro Mercadante, preocupados com o regime colaborativo, eu acho, eu não sei se eu tenho mais tempo para esperar mais 20 anos para termos um anteprojeto de lei que regulamente dispositivos constitucionais, portanto, anteprojeto de lei complementar. Eu sei que isso arrepia muita gente. Arrepia por quê? Porque tem muitos obstáculos. Porque a pactuação é difícil. O exemplo dos royalties. Vejam, o exemplo dos royalties está aí, para mostrar a grande dificuldade. Só que no PNE se coloca uma data limite de 2 anos para o sistema nacional. Só que não podemos esperar 2 anos para ter esse anteprojeto. Não podemos, tem que ser debatido com a sociedade. Né? Então, eu incluiria, além, é claro, um diferencial enorme. Na verdade, o PNE estava já na perspectiva do documento anterior, da mobilização anterior. Né? Mas o PNE hoje supõe a existência de um regime de colaboração. Quer dizer, então, é muito estranha, aliás, a relação é muito estranha, porque de um lado ele supõe e de um lado ele propõe que seja feito mais à frente. É muito ambíguo nisso, e o PNE não deu conta do sistema, da regulação do sistema. Ele coloca metas que
dificilmente serão cumpridas se não só se não houver os recursos de que o ministro estava falando, mas se não houver essa definição clara do que cabe